Olá, segundos anos. Hoje a gente vai dar continuidade à resolução de questões sobre dilatação linear e dilatação superficial. Essas listas foram trabalhadas no período remoto que ainda a gente está vivenciando. Então, veja aí no seu caderno se você acompanhou as questões sobre dilatação superficial e linear em seu caderno durante esse período do conteúdo. Se não, aproveite esse momento para aprender o conteúdo e você que fez as questões, aproveita para ver se está correto. Se não está correto, tome nota e veja como é que é a resolução. Vamos à primeira questão, que refere-se à dilatação linear. Uma barra metálica tem a 30 centímetros comprimento inicial a 1 metro. Elevando-se então a sua temperatura para 1030 graus, sendo o coeficiente de dilatação linear do metal da barra igual a 12 vezes 10 elevado a menos 6, determine a variação do comprimento sofrido pela barra. Essa questão ela vai ser bem simples, como também igual à primeira, que a gente teve na outra videoaula, mas essa aí é só apenas para a determinação da variação. Então, primeiro a gente pega a questão dos dados. Então, a gente tem aqui o nosso comprimento inicial. Então, a gente vai chamar isso aqui de L0. Então, nosso comprimento inicial aqui é correspondente a 1, tá certo? Mais 1 metros, tá certo? Nessa informação, a gente tem dois tipos de temperatura. Vou chamar T0, correspondente à temperatura inicial. Então, nossa temperatura inicial aqui corresponde a 30 graus Celsius, ou seja, quando eu tenho essa temperatura inicialmente a 30 graus Celsius, essa minha barra metálica ela tem apenas o comprimento de 1 metro. E também foi informado o valor da temperatura final, que vamos chamar de TF. Nossa temperatura final ela vai corresponder a 1000, deixa eu só fazer o sinal de igualdade aqui, vai ser igual a 1030. 1030 graus Celsius, tá certo? Então, a gente está usando tanto para a temperatura inicial, quanto para a temperatura final, a escala Celsius. E a gente tem o coeficiente. O coeficiente a gente representa pela letra grega alfa, né? Isso, o coeficiente ele é específico do material que a gente está utilizando. No caso, a gente está utilizando uma barra de metal. Uma barra de metal, ela tem coeficiente 12 vezes 10 elevado a menos 6. Numa questão, quando você vê o chapeuzinho e do lado tiver um menos e um número, corresponde que esse número está sendo elevado, tá certo? Então, agora é só substituir. A gente usa o quê? ΔL é igual ao comprimento inicial, que a gente representa por L0, aí vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Então, como a questão ele já está falando aqui, ó, quer determinar a variação. Então, vamos lá. Variação quem é? ΔL. Então, ΔL vai ser igual. Quem é o nosso valor inicial? Quem é o nosso comprimento inicial? 1. Não é isso? Quem é o nosso coeficiente? Vamos pegar pelo coeficiente. 12 vezes 10. Deixa eu fazer o x aqui do vezes 10 elevado a menos 6. Aí apareceu agora a variação de temperatura. Quando eu falo de variação de temperatura, eu vou fazer a temperatura final menos a temperatura inicial. Minha temperatura final é 1030 e a minha inicial é 30. Então, 1030 menos 30, eu vou ter o valor de 1000. Tá certo? Toda vez que aparecer ΔT, você vai pegar a temperatura final e subtrair pela temperatura inicial. Está quase terminando. Aí aqui ΔL vai ser igual. Então, agora a gente vai primeiro multiplicar os valores e, por fim, a gente resolve a potenciação, que é 10 elevado a menos 6. Então, temos 1 vezes 12 vezes 1000. Então, a gente vai ter o valor de 12.000. Tá certo? 12 vezes 1, 12. 12 vezes 1000, 12.000. E, além do valor 12.000, a gente acrescenta a potência de base 10, que vai ser resolvida agora. Então, 10 elevado a menos 6.
Para finalizar, a gente vai andar casas decimais, tá certo? Que o valor da dilatação ela não vai ficar com potência de base 10. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que andar quantas casas decimais? Meu expoente é -6, então eu vou andar 6 casas. Vou andar 6 casas no sentido positivo. Então, no caso, eu vou ter que andar para o lado esquerdo. Então, aqui, ó, primeira casa, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, vou ter, ó, 0,012 metros. Então, esse é o valor que variou. Então, questão resolvida sobre dilatação linear. Passamos agora para a questão superficial, que a gente sabe que a questão, quando se refere à superficial, ela fala de duas dimensões, o aumento de duas dimensões. Na anterior, só existe o aumento de uma dimensão. Então, um orifício numa panela de ferro a 0 graus Celsius tem 5 centímetros quadrados de área. Se o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, tá certo? Não é 10 menos 5, tá certo? É 10 elevado a menos 5. Calcule a área desse orifício quando a temperatura chegar a 30 graus Celsius. Então, também é uma questão simples e direta. Aí, no caso aqui, eu tenho... Vamos começar pelas temperaturas. Então, T0, que é a temperatura inicial. Então, nossa temperatura inicial é de 0 graus Celsius. Vou botar aqui 0 graus Celsius. E a nossa temperatura final, que é a temperatura para a gente saber qual vai ser o resultado da dilatação, né? Que é TF. Então, TF, a gente vai ter igual a 300 graus Celsius. E a gente viu que esse orifício, na panela, o orifício é um buraco, não é isso? Ele tem 5 centímetros de área. Então, a gente vai botar o valor da área. Lembrando, em alguns livros você pode encontrar a forma de dilatação superficial com S. Tem outras que vocês vão encontrar com o valor do A. Eu geralmente uso S, então vai ser S0. Mas se você colocar A0 também está no mesmo, tá certo? Aí S0 vai ser igual a 5 centímetro quadrado, tá certo? E você já está observando que é centímetro quadrado, então você já observa que é uma questão de dilatação superficial. E a gente tem o coeficiente linear. Quando a gente fala do coeficiente linear, a gente está falando de alfa. Então, alfa é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Esse tipo de questão, ela vai mudar um pouquinho a equação que a gente utiliza. Por que vai mudar? Porque a gente está trabalhando com outro objetivo, né? É uma dilatação que vai aumentar em duas dimensões. Então, a gente vai usar ΔS, que vai ser igual ao S inicial, que é a área inicial, vezes beta, que é uma letra grega, vezes ΔT. Então, tem algumas observações a serem feitas agora, tá certo? Então, como ele quer que calcule a área desse orifício, então, no caso aqui, ó, ΔS, primeiro a gente vai calcular a dilatação. E quem é esse S0? Esse S0 vai ser 5 vezes o valor de beta. Então, a gente tem que ter cuidado nesse processo aí. Vocês estão percebendo que o valor foi dado em linear, mas eu estou trabalhando com a questão superficial. Então, você vai ter que fazer a multiplicação sempre por 2, se for dado para vocês o coeficiente linear. Então, eu vou multiplicar 1,2 por 2. Então, eu vou ter o valor de 2,4. 2,4 vezes 10, que é o x, tá certo? Vezes 10 elevado a menos 5. Vezes o valor da variação. Então, está de 0 a 300, né? Isso, então, 300 é o final e 0 é o inicial. Então, 300 menos 0, eu tenho 300. Aí, a gente é só multiplicar agora os valores e depois a gente usa quem? O valor correspondente à potência. Então, ΔS
vai ser igual. Então, a gente vai multiplicar aí esses três valores aqui, ó. Então, a gente vai fazer 5 vezes 2,4 vezes 300. Então, vai ficar 3.600. Tá certo? Multiplicando esses três valores, vocês vão chegar a 3.600. Então, repete a base e o expoente, né? Isso, no caso aqui, a base é 10 elevado a menos 5. Aí, delta S vai ser igual. Então, a gente vai fazer o seguinte, andar agora 5 casas no sentido positivo. Quando eu falo sentido positivo, é andar para o lado esquerdo. Então, aqui, olha, uma casa, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 0,036. Certo? É só conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 0,036 centímetros quadrado. No caso, ele quer que você calcule o que aqui? Ó? Calcule, que está falando aqui no enunciado, calcule a área desse orifício quando a temperatura chegar a 300. Então, isso foi o valor que variou. Aí, como é que você saber qual é o valor que chegou nesses 300? Aí, você vai fazer o seguinte, SF, comprimento final, tá certo? Comprimento não, desculpa, área final, vai ser igual o valor de S0 somado com o valor da variação. No caso aqui, delta S. SF vai ser igual a S0. Quem é o nosso S0? Começamos com 5, né? E variou quanto? A gente acabou de calcular a variação. 0,036. Ambos os valores estão em centímetro quadrado. Aí SF vai ser igual. Então, vamos somar agora. Vai dar 5 mais 0,036. Então, vai ficar 5,036 centímetro quadrado. Então, esse aí é o valor quando a temperatura atingir 300 graus Celsius. Vamos para mais uma, tá certo? Que vem com alternativas agora. Uma peça de zinco é construída a partir de uma chapa quadrada de lado 90 centímetros, do qual foi retirado um pedaço de área de 50 centímetros quadrados. De 50 graus Celsius a temperatura da peça restante, sua área em centímetro quadrado será a mais próxima de. Aí tem o valor do coeficiente, tá certo? Que corresponde, só lembrando que ele está falando aqui coeficiente linear. Então, como a gente está trabalhando com a questão de superficial, a gente precisa depois fazer a multiplicação por 2. Então, 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Aí, vamos lá. Vamos fazer de forma direta, vamos fazer já com a substituição. Então, a gente vai usar quem? Delta S é igual ao S inicial vezes o coeficiente, no caso aqui o nosso coeficiente quando é superficial é beta, vezes delta T. Certo? Aí no caso aqui a gente vai fazer o seguinte, a determinação do valor que variou, não é isso? Então delta S. Quem é o nosso comprimento inicial? Vamos lá, para ninguém gerar dúvida nessa questão. Nossa placa ela tem uma área de 50 centímetros, que foi retirada, na verdade, né? A nossa área total é 900, tá certo? 900 e foi retirado 500. De 900 foram retirados 500, então sobrou quanto? Sobrou 400. Desculpa aí pelo erro aí, tá certo a interpretação aí. Então, a gente tem uma área inicial de 900, foi retirado 500, então sobrou apenas 400. Vezes o valor de beta. Quem é beta? Não temos o valor de beta ainda. Por quê? Eu estou trabalhando com a questão com o coeficiente linear. A gente precisa transformar para qual valor? Para superficial. Então, multiplicamos por 2. Então, 2,5
vezes 2 vai dar quanto? 2,5 vezes 2, você vai ter o valor correspondente a 5, não é isso? Então, 5 vezes. Qual é o valor de ΔT? Então, nossa temperatura aí vai ser correspondente a quanto? Vai ser apenas correspondente a 50. 50. Aí, ΔS vai ser igual. Só lembrando que esse 5, eu faltei colocar aqui para vocês, esse 5 tem, além do 5, vem acompanhado quem? 10 elevado a menos 5, tá certo? Faltei incluir aqui o valor da potência de base 10. Então, a gente tem como área inicial, da onde saiu esses 400? Eu tinha inicialmente 90, retirei 500, então ficou 400. Da onde saiu esses 5 vezes 10 a menos 5? Eu tinha o valor expresso linear, transformei para superficial, multipliquei 2,5 por 2, então 5. E repeti a potência e a base. E a temperatura ela varia em 50 graus Celsius. Aí eu vou lá e calculo aqui, né? Vou calcular quem? Vou calcular o valor de 400 vezes 5 vezes 50. Então, vou ter o valor de quanto? Vou ter um valor correspondente a 100 mil. 100 mil vezes 100 mil. É só colocar mais 3 zeros aqui. E repete a potência, né? Quem é potência? 10 elevado a menos 5. Tá certo? Aí, no caso aqui, ó, ΔS vai ser igual. No caso aqui, a gente vai ter que andar quantas casas? 5 casas, sentido direito, né? Então, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, o valor aqui vai ser de quanto? 1, no caso aqui, 1 centímetro quadrado. Para finalizar, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o valor de quê? Do S final. O S final vai ser o valor correspondente ao S inicial mais o valor do delta S. S inicial foi quanto? Então, não é 900, não é 50, porque de 900 tiramos 50. Então, a gente tem 400. Então, vai ser 400 somado com a variação. Quanto variou? 1 centímetro quadrado. Então, S0 vai ser 400 somado mais 1. Tem um valor aí de 401, sem esquecer da unidade. Qual é a unidade? Centímetro quadrado. Então, aí tá para você. No caso, falta aqui só indicar para vocês. Letra B, nossa resposta. Então, mais uma questão, mais um processo resolutivo de questão resolvido, né? Isso. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante essa sequência de questões. Aproveitem aí para revisar aqueles que já fizeram de forma correta. Quem não fez, aproveita aí para aprender o conteúdo. E na próxima semana a gente traz mais uma sequência de questões para vocês. Até mais.